Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e é clima de decisão no Palmeiras, pessoal. Primeira partida das quartas de final contra o River Plate lá na Argentina e podemos dizer aí que o Palmeiras está a 5 jogos do título da Libertadores da América. São 2 quartas de final, 2 semifinais e uma final. 5 jogos aí do título separam o Palmeiras aí de mais uma Libertadores. Vamos trazer a jornalista trazendo as últimas informações. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. O River Plate fora de casa. Um Palmeiras que chega embalado para essa partida contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires. Isso porque o Verdão vem de uma sequência positiva, né? Desde a queda da Copa do Brasil, do jogo contra o Corinthians. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. E a novidade para essa etapa da competição continental são os inscritos, os novos inscritos, os reforços inscritos. São eles o Jefeté, o Andrés Pereira e o Carlos Miguel, que entram nas vagas dos negociados Richard Rios, Vanderlan e Matheus. E eles devem viajar à capital argentina junto com a equipe. Tá aí todo mundo na briga por uma vaga da equipe titular de Abel Ferreira e os comandados do treinador português voltam a treinar nesta terça-feira pela manhã e na sequência já viajam em um voo particular direto para Buenos Aires para a expectativa dessa partida contra o River Plate na capital argentina. Já com 3 novidades aí relacionadas, né, para essa partida, acho que no lugar de 3 jogadores que partiram, né? Vanderlan, Richard Rios e o Mateusão. Eu não confesso que eu não sei se segue no elenco ou não, ou se deixou o Palmeiras, mas de qualquer maneira, o Palmeiras vai ter os seus reforços, evidentemente, na Libertadores. Entre eles, um que pôde estrear no último final de semana, o Andrés Pereira, naquele baile, Júlio, naquele atropelamento do Verdão diante do Internacional. O jogo foi liquidado ainda no primeiro tempo. Bom palpite o teu. É, bom palpite. 3-0, né? Na sexta-feira você falou, viu o saldo, pelo menos. Palmeiras vai passando pelo Inter. Eu falei, acho que vai ser mais apertado. Errei. Não foi dessa... Mas acertei a vitória, né? E o Flaco Lopes, os 3 gols do Vitor Roque, mas o Flaco Lopes está jogando demais. Tá. E aí a gente olha por fato do Andrés Pereira não ter começado o jogo, o que é absolutamente normal, acabou de chegar, mas já estreou agora, depois de um jogo como esse, e o Lucas Evangelista, que é o maior candidato a sair do time, até faz gol, né? Até gol o cara fez. Eu não sei se o Andrés vai ser titular contra o River, acho que não, Tomás. Eu acho que seria... o Abel Ferreira não é avesso a risco, tá tudo bem, ele correr alguns riscos, ele já fez isso em vários momentos, ele já fez apostas e tal, mas não sei se o Palmeiras, se tem sentido o André ser titular já, assim, agora no jogo de ida contra o River Plate. Não sei se você tem a mesma opinião, mas depois... Plenamente. Será que ele vai ser tão melhor do que quem está jogando nesse momento, a vitória, assim, imediatamente? A vitória é muito contundente. Pois né? é. Parece outra vida quando eu estava lá, a torcida do Palmeiras reclamando, xingando e tal. Palmeiras com uma crise de atuações, né? O Mundial não foi legal. O Palmeiras não jogou bem nenhuma partida do Mundial. Ganhou do Botafogo, olha o Botafogo, olha a temporada do Botafogo. A gente vai vendo alguns contextos, né? Será que foi uma grande coisa mesmo ter vencido o Botafogo daquele jeito, naquele jogo? Todo mundo ganhou do Botafogo. Então, eu acho que o Palmeiras, ele conseguiu no último mês aí, na volta do Mundial, introduzindo os contratados, os novos contratados, fazendo a aposta por Flaco e Vitor Roque, o Abel faz, e isso sempre acontece nessa era Abel, né? O Abel faz parecer coisa de outra vida os momentos em que o Palmeiras joga mal, que existem, que acontecem, mas que passam rápido. A gente falou também na semana passada, para encerrar o Palmeiras, né, Júlio, sobre a questão do Abel ter tido mais 2 ou 3 dias a mais, né, de folga para poder descansar, né? Em Portugal.
Nosso amigo Eduardo Tironi ainda brincou no Instagram dizendo, imagina se o Abel tivesse treinado todos os dias, né? Imagina se o Abel estivesse no estádio do Palmeiras, porque foi uma vitória absolutamente tranquila. E aí você percebe que determinadas discussões se alongam acho que, né, de maneira absolutamente desnecessária por parte da imprensa, por parte de nós, né? A discussão era o Abel ter ido viajar? Qual o grande problema do Abel ficar 2, 3 dias a mais em Portugal, num contexto, né, de uma temporada inteira, onde sobram dias de treinamento? Claro, a gente fala, tem que treinar mais, tem muito jogo, mas eles treinam bastante, evidentemente. E o João Martins, o assistente dele, que treinou o Palmeiras, como a gente lembrou na sexta-feira pela 29ª vez, deu uma entrevista super legal, super humana, dizendo, caramba, eu não vejo meus pais desde dezembro. É um combinado nosso, cada feriado, cada folguinho um pouco maior, um que sai. A próxima é minha, porque eu não vejo meus velhos, ele até falou, desde velhotes, ele falou, desde o Natal. Podia trazer os velhotes, né? Ele falou que não deu, que o ano passado eles vieram, mas que esse ano, por alguma razão, eles não conseguiram vir para o Brasil. Não sei, às vezes... Claro, pela idade, não tal, me parece... Me parece uma discussão absolutamente... a gente perde tempo com isso, né? Exato. Não tem nenhum sentido. Aliás, eu acho até que jogadores de futebol, se a gente olhar para a quantidade de horas trabalhadas, treinos, né, jogos, tem muita viagem, tem concentração, mas no dia a dia de treinos, principalmente nessas semanas cheias, não são muitas horas trabalhadas. Poderiam ser mais. Claro. Tem alguns que fazem, montam uma espécie de academia, que tem preparação física particular, né? Que trabalham, tem jogadores que assistem partidas de outros times, tal. Tem jogador que só vai lá, treina 1 hora, 1 hora e meia e vai embora para casa. Né? A comissão técnica não, a comissão técnica fica o tempo inteiro trabalhando, né? É vendo jogo, é vendo vídeo, é recebendo informação, é empresário ligando, é diretor, é entrevista, é não sei o quê. Os caras trabalham mais do que os jogadores, né? Cansam menos nas 2 horas de partida ali e no treino, né, fisicamente falando, mas é um desgaste psicológico muito maior. E é absolutamente justo que tenham folgas, às vezes. Né? É isso. A novela sobre a renovação de contrato de Abel Ferreira ganhou mais um capítulo importante. Filha mais velha do treinador se mudou para Portugal. Ela havia passado em 2 universidades, uma na Inglaterra e outra em Portugal, mais especificamente em Braga. E a opção da família foi por estudar em Braga, foi até também por isso que o Abel tirou alguns dias de folga na data FIFA para participar desse processo de inscrição da matrícula da filha. A consequência maior para o Palmeiras vem agora. A esposa do Abel e a filha mais jovem cogitam se mudar para Portugal para dar assistência à filha mais velha durante esse processo. E o Abel tem deixado bem claro desde o início das negociações com o Palmeiras de que a família vai ter um papel decisivo no futuro dele em relação à extensão do vínculo ou não. O contrato acaba em dezembro desse ano. O Abel tem dito a pessoas próximas que aquele episódio de xingamentos contra ele de parte da torcida num jogo no Allianz contra o Corinthians segue pesando. E a Leila Pereira, já percebendo esses movimentos todos, decidiu alterar a proposta. Em vez de segurá-lo até dezembro de 27, o presidente do Palmeiras já topa ficar com o Abel até dezembro de 26, imaginando que essa renovação por uma temporada seja menos complicada. A tendência é que essa resposta venha apenas depois dos jogos contra o River Plate. Enquanto isso, o Palmeiras segue sem definir seu futuro. E eu vou completar para você informação de cocheira. No Palmeiras só tem uma pessoa que manda, Leila Pereira. Inacreditavelmente, o Palmeiras que sempre teve vários grupos, o Palmeiras que sempre teve grupo de conselheiros muito fortes, é inacreditável que a Leila Pereira tenha conseguido alijar de todo o processo de comando do Palmeiras, algo que jamais aconteceu na história do Palmeiras, um presidente ter tanto poder quanto Leila Pereira tem. É inacreditável que ela tenha alijado do poder. E não é um poder que você vai escrever, porque o presidente tem a caneta, ele tem a definição final, mas ele tem que participar, os seus partícipes, daquilo que pode acontecer, daquilo que melhor aconteceria em relação a A, B ou C. E no Palmeiras não existe mais participação. Imagine que no Palmeiras você tenha caras importantes como Serafim Del Grande, como Osório Furlan Júnior, como Mauro Yazbek,
como o Paulo Bozzi, que é o atual vice-presidente e é o candidato a presidente do Palmeiras, vai suceder a Leila Pereira, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você tem caras com esta força, além do próprio Maurício Gagliotti, ex-presidente, que é muito forte e que tem um grupo enorme de conselheiros. É inacreditável que você tenha esse grupo fortalecido, que não tenha nenhuma participação na gestão do Palmeiras, que é feita totalmente pela Leila. Mérito dela que conquistou esse poder. E a Leila é refém do Palmeiras, ela é refém do Abel Ferreira. E aí eu te pergunto, como é que alguém que tenha tanto poder, que comanda uma instituição que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento este ano, pode chegar a 1 bilhão e 400, como é que você fica refém de um treinador que recebe 6 milhões de dólares por ano, sendo que no mercado o Palmeiras tem hoje Nuno Espírito Santo, que é infinitamente melhor e mais preparado do que o Abel Ferreira, que acaba de sair do Nottingham Forest de maneira inexplicável, e eles contrataram o Ange Postecoglou, que é fraquíssimo e que saiu do Tottenham, e que mostra como a Premier League tem falhas e é fraca, porque o Ange Postecoglou não pode comandar o Juventude. Ele é fraquíssimo, ele não pode comandar o Juventude, ele é pior do que o Carpini. O trabalho que ele fez no Tottenham é inacreditável de ruim, e agora ele vai, e no jogo que eu vi do Nottingham Forest contra o Arsenal, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, uma equipe não ter a menor capacidade de reação, não esboçar o menor controle sobre aquilo que estava acontecendo, porque o Postecoglou é muito fraco. E o Nuno Espírito Santo está no mercado e é uma baita opção para o time do Palmeiras para não ser refém do Abel Ferreira. Questão de gestão. Uma mulher tem um poder que nunca ninguém teve. Não é porque é mulher, é porque é poderosa mesmo, Ana. Capacitada, né? Tem qualidade. Além da capacidade, ela conseguiu um poder que nunca ninguém conseguiu. Ela é capacitada e conseguiu esse poder que nunca ninguém conseguiu em função do trabalho e das conquistas. Eu entendo que a Leila, ela insiste na questão do Abel pela parceria, pelo sucesso, ela quer terminar a gestão dela com ele e, por que não, pensando em mais títulos. Então ela está tentando agora, sem dúvida, com o poder que ela tem nas mãos, com o recurso financeiro que ela tem, não precisa e não deve ficar à mercê do Abel Ferreira. E aí, depois de você entender... Nessa explanação. Claro, eu te explico. Estava tentando lembrar. Eu te dou. Geralmente eu discordo mais que concordo com você, mas eu não tinha me atentado. O Palmeiras sempre teve oposições muito fortes. E a oposição hoje... existiram alguns movimentos da Leila também que não foram bacanas. Por exemplo, houve momentos em que conselheiros da oposição fizeram um pedido de explicações. A partir daí, esses caras começaram a sofrer represálias. Deixaram de ter participação em ingressos para jogos, para shows, enfim. Não acho bacana esse modus operandi. Mas talvez também por isso, hoje a oposição do Palmeiras seja a oposição mais frágil em décadas. Não é só a oposição, e a mesmo própria os caras situação, da situação, é verdade. Eles não têm atuação. A situação no Palmeiras, você pega o período do Gagliotti, o Gagliotti ouvia o Paulo Bozzi, o Gagliotti ouvia a Leila Pereira, o Gagliotti ouvia o Serafim Del Grande, ouvia o Oswaldo Paulo Nobre Furlan também Júnior. tinha... Você tem os cardeais do Palmeiras que eles precisam ser ouvidos. Não significa que você vai fazer o que eles querem. Desde Mustafa Contursi. Com o Mustafa, a oposição também era pequena. Mas a partir da saída do Mustafa, isso não existiu. Não é oposição, porque esse grupo que eu estou te falando é o grupo da situação. Da situação. É o grupo que vai eleger o Paulo Bozzi, porque não tem candidato dezembro de 27. A partir de dezembro de 27. Paulo Bozzi será o presidente do Palmeiras. Mas o que eu estou dizendo é que os anteriores, eles tinham que compartilhar decisões importantes com o grupo. E a Leila não compartilha com ninguém. E não dá nenhuma chance. O poder financeiro ajuda a explicar também, Elia. Mas o poder financeiro não é dela, né? O poder financeiro é do Palmeiras. Não, mas ter um presidente com uma fortuna estimada em 8 bilhões, se a gente somar também o patrimônio do marido dela, eu acho que isso estabelece, garante a ela mais respeito, mais credibilidade. Essa hegemonia, né? E um poder a palavra dela fica mais forte. Eu tenho certeza que... Eu imagino que sim, mas a gente tem que partir do princípio que nenhum presidente do Palmeiras vai roubar o time. Então, isso não aconteceu com o Paulo Nobre, que também colocou dinheiro, inclusive, dele, porque o Paulo Nobre é mais rico que a Leila. O Paulo Nobre é mais rico que a Leila. O Gagliotti, não.
tem muito menos dinheiro, mas também teve uma gestão muito limpa, muito clara, muito transparente. Então, eu fico com a ideia de que não seja uma questão financeira, mas sim uma questão que ela foi conquistando esse poder e ela... Articulação. E ela conseguiu articular o ponto. E ela não dá. E os caras têm medo de... O que é fato? Os caras, inclusive o Paulo Bozzi, que é vice-presidente dela, e que vai ser o próximo presidente, o cara tá igual o passarinho na muda, não canta. Não canta. Então, e ninguém canta. E é estranho, porque são todos caras poderosos dentro do Palmeiras, que tem grupos. Você pega... Muito mais antigos do que a Leila no Palmeiras. Muito mais né? antigos, com muito mais história. Né? Mas, Elia, concordo que tem que ser participativo, que tem que ter opinião, mas o atual momento do Palmeiras favorece também. Né? Claro, o resultado ajuda Os resultados muito. estão aí. Você é um profissional focado, pautado no resultado. A mulher está dando resultado. Mas é que tá a Por que pegadinha. não deixá-la governar Não, tudo bem. tomar a decisão? Mas o Gagliotti também dava resultado. Do ponto de Não, vista mas ela financeiro, mais. Do ponto de vista Econômico. financeiro, 2025 vai ser espetacular, Elia. O Palmeiras fechou os 7 primeiros meses do ano com 1 bilhão e 100 milhões de faturamento. O recorde é de 1 bilhão e 274. Ela é a melhor gestora da história. Mas é que ela se beneficia também de uma série de coisas que vieram do Gagliotti e do Paulo Nobre. Né? Mas a pegadinha vem agora, Elia. O Palmeiras não venceu o Campeonato Paulista. Claro, faz mais O um ano que Palmeiras não ganha nada. caiu na Copa do Brasil, ambos pro Corinthians. Perfeito, sim. Se o Palmeiras, depois de investir 703 milhões de reais... Não ganhar nem a Libertadores, nem o Brasileiro. Não ganhar nenhum dos dois, Elia. A gente vai experimentar a maior crise da era Leila É Pereira. verdade. Sim, isso é fato Isso é também. fato. E outra, com detalhe, o Palmeiras, mostrei para você na nossa visão tática, que o Palmeiras vai enfrentar o adversário mais duro destas quartas de final de Copa Libertadores da América, que é o time do River Plate. Então isso é uma questão que precisa ser avaliada com calma. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem à sua frente a equipe que é melhor que ele. Ou seja, o Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Então você não tem uma equipe que é ruim. Você tem uma equipe que é melhor que a sua. O Palmeiras tem 4 títulos nacionais nessa era dos pontos corridos, né? Em nenhum dos 4 títulos, o Palmeiras havia chegado à 21ª rodada com os 46 pontos atuais. Essa é a melhor campanha. Só que apesar de ter a melhor campanha, ali, você está 4 pontos atrás do líder, é bem verdade que o Flamengo tem um jogo a mais. Mas ainda que o Palmeiras vença esse jogo, ele vai a 49 e fica 1 ponto atrás. Isso significa que o Campeonato Brasileiro está disputado em altíssimo nível. E agora vamos dar uma passada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí, fechando a rodada, o Cruzeiro vencendo o Bahia por 2-1. E aí a classificação do Brasileiro, aí no término da 23ª rodada, Flamengo em primeiro com 50 pontos, Cruzeiro 47, Palmeiras 46, Mirassol 38, Bahia 36, Botafogo 35, São Paulo 35, Bragantino 31, Corinthians 29, Fluminense 28, Ceará 27, Internacional 27, Atlético Mineiro 25, Grêmio 25, Vasco 23, Santos 23, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Sport com 11 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.